Bom dia! Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui assim, né? Gravando. Mas ontem eu fui motivada por uma palavra que me disse assim, que o testemunho, ele gera fé e encoraja. Então eu vim aqui gravar um testemunho para vocês. É um testemunho a respeito do quanto a minha vida transformou a partir do encontro com Deus. Mas para falar sobre isso, eu preciso contextualizar um pouquinho sobre o momento que eu estava vivendo, né, na minha vida, naquela época. Quem me conhece sabe que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu tive um descolamento de retina, então eu perdi minha visão. Naquela época, eu estagiava, já trabalhava durante o dia, estudava à noite, então eu tinha uma vida completamente, né, normal. E aí, de repente, com isso que aconteceu, a vida da minha família, ela transformou completamente, né? Então, eu parei de trabalhar, não consegui mais estudar naquela época. Aquela menina que era, né, independente, precisava de ajuda desde para levantar, ir ao banheiro, trocar de roupa, enfim, desde as tarefas mais simples, eu precisava de ajuda. E não foi só a minha vida que transformou, né? A minha mãe, na época, teve que parar de trabalhar. Ela parou de trabalhar durante muito tempo para cuidar de mim. Nós vivíamos, né, em médico, hospital, além de todos esses cuidados. O meu pai também, eu me lembro que passou um momento muito difícil, que ele não conseguia muito enfrentar a situação. Ele era muito revoltado. Ele falava que ia matar os médicos. Cada vez que eu passava por uma cirurgia e o resultado não era o esperado, então era um desespero, né? Eu namorava o Roger, né, que é o meu marido, há 7, 8 meses, assim, na época. Então, eu não sabia como é que ia ser, porque não tinha me conhecido daquela forma. E era né, todos nós estávamos vivendo aquilo ali sem saber o que ia ser, né, daqui pra frente. Eu me lembro que cheguei até a dizer pra ele que se ele não quisesse, tudo bem, porque nem eu sabia como é que ia ser a minha vida, né, se ia dar certo de casar, de ter filhos, se eu ia conseguir seguir nos meus estudos. Eu parecia uma menina muito forte, sabe? Todo mundo olhava pra mim assim como muito forte, porque eu sempre dizia, não, eu não vou parar, eu vou seguir minha vida, eu vou estudar. Mas o Senhor conhecia o meu interior, os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, sabe? E tinha dias muito difíceis, foram dias muito difíceis. E naquela época apareceu uma pessoa, né, que já era conhecida nossa, que hoje é a pastora Suzy. E ela ia lá e ela oferecia, né, vamos fazer célula aqui, eu vou trazer uma palavra de Deus. Ela oferecia para orar. O meu irmão, na época, até já tinha participado de células, né, nós não. E aí, no início, eu acho até que a gente resistiu um pouco, sabe, aquilo, né, ai, já mudança de religião, a gente tava vivendo tanto problema, e agora mais isso. Mas aí, glória a Deus, que a gente aceitou. E ela começou a levar, né, a palavra de Deus para nós lá. E o meu pai foi um pouco mais resistente. E até que eu e o meu pai, eu acho que todo mundo pensava que eram os que precisavam mais, nós fomos pro encontro com Deus. E o encontro com Deus, normalmente a gente pensa, né, que são palavras motivacionais, meio coach, que leva a gente a refletir sobre as nossas atitudes e uma mudança de atitude. De certa forma né? A gente reflete muito sobre o que aconteceu nas nossas vidas e tal. Mas não é isso. O encontro com Deus... Ontem eu ouvi 3 palavras que também descreviam muito, sabe o que é? É que lá nós descobrimos quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Cristo, né? E isso realmente transformou demais a minha vida, a vida do meu pai também, que foi naquele primeiro encontro. Depois a minha mãe e meu irmão também foram. E porque lá no encontro com Deus nós recebemos um presente muito precioso, que Jesus, quando ele se entregou naquela cruz e ele ressuscitou, ele nos deixou uma promessa, que nos deixaria um lindo presente, né? Que é o Espírito Santo Consolador. E lá, no encontro com Deus, nós saímos cheios desse Espírito Santo. Eu descobri que eu nunca mais estaria sozinha, que eu teria que enfrentar, né, todo aquele problema, todos os meus medos, mas que o Senhor estava dentro de mim. E Ele me dizia o que eu podia nele, quem eu era nele e o que eu tinha nele, né? E então, realmente transformou. Não foi uma mudança de religião, foi uma mudança de posicionamento.
Nós não éramos ateus naquela época, sabe? Eu ouvi muitas vezes, ai, agora mudaram de religião. Nós não éramos ateus. Eu até conhecia Jesus de ouvir falar. Mas esse Jesus dentro de mim, que é o meu amigo consolador, que o tempo todo, quando eu não consigo uma coisa, eu posso dizer, Jesus, me ajuda aqui agora. Ele tá aqui o tempo todo do meu lado, dentro de mim. Essa intimidade eu não tinha. E é isso que nós encontramos no encontro com Deus, sabe? Na verdade, eu sei que o teu problema, né, o problema das pessoas é muito diferente do meu, né? Não é qualquer um, não é tão comum assim as pessoas ficarem cegas de uma hora para outra. Mas a verdade é que todos nós temos problemas, e muitos. Hoje eu vejo muitas pessoas com depressão. E o que é a depressão? A depressão é um vazio que nós temos dentro da gente que só Jesus pode preencher. Muitas vezes a pessoa que tem essa depressão, ela tem um bom trabalho, tem uma família, não tem falta de algo assim específico, mas é a falta desse presente que Jesus deixou para nós e que nós precisamos descobrir que nós temos e podemos tudo nele, né? Então, o que eu quero dizer para você é que os problemas, quando a gente encontra Jesus, não muda, sabe? Eu creio que o Senhor pode me curar e que a qualquer momento você pode ver eu voltar a enxergar. Mas ainda que isso não aconteça, Ele me encoraja para enfrentar os problemas e Ele pode encorajar você também. Então, o encontro com Deus não é algo mágico que você vai e aí você vai ter uma mudança de atitude e aí a sua vida vai transformar. É algo que você vai receber um presente que vai te auxiliar a enfrentar os seus problemas. Então, com esse testemunho, eu quero realmente encorajar você, né? O testemunho gera fé e encoraja. O máximo que pode acontecer é você perder um final de semana. Encorajar você aí numa célula, né? Descobrir o que é isso, o que é esse Jesus de forma diferente, né? Que tá dentro da gente. Você vai perder o máximo é o seu tempo, mas a sua vida pode ser transformada com o seu sim, assim como a minha vida foi transformada, né? Então era esse o testemunho que eu queria deixar aqui para você e espero que isso realmente edifique a sua vida de alguma forma, tá? Que você tenha uma boa semana e até mais.